realmente nos suscita muitas reflexões. O Espírito Emmanuel, na obra Ceifa de Luz, logo no primeiro capítulo, vai nos trazer essa reflexão. A caridade do entendimento, que é uma caridade que não diz respeito aos nossos donativos materiais. É uma caridade moral, bem mais difícil de ser praticada, e que nos momentos em que nós estamos vivendo atualmente, nós estamos sendo mais requisitados e ela está sendo mais necessária do que antes. Porque é a caridade da paciência, é a caridade de ausentar-se um pouco do seu lugar cômodo para incomodar-se com a situação do outro. Pensar um pouco fora da sua caixa, fora das suas crenças, fora dos seus desejos, para pensar no todo, nesse todo que nos leva à compreensão da cooperação, da fraternidade e da solidariedade. Então, como a gente já sabe, o Espírito Emmanuel tem um profundo apreço, admiração com o apóstolo Paulo. Ele inaugura esse capítulo fazendo uma citação a uma das mais belas epístolas paulinas, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, em que Paulo fala sobre o amor, ou caridade, né? O amor no sentido ágape do termo, no sentido mais sublime que a gente possa imaginar. E a gente deve se lembrar que os teólogos, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém, chamam esse trecho de hino à caridade. Ele termina o capítulo 13, versículo 13, com a seguinte frase, né? Agora, pois, permanecem estas três, a fé, a esperança e a caridade. Porém, dentre elas, a maior de todas é a caridade. Se a gente puder analisar com um pouco mais de profundidade esse conhecimento, a gente vai perceber que a fé, que muitas vezes é inata ao ser humano, mas que pode ser desenvolvida como um grão de mostarda, que uma vez germinado, né, cresce como uma árvore, de tal sorte que as aves vão depositar os seus ninhos sobre os seus galhos. A fé é uma espécie de achote luminoso, de combustível para os momentos onde a nossa convicção, a nossa consciência, o nosso aspecto racional e cognitivo não dá conta. Embora Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, fale sobre a fé no sentido fora do contexto religioso, quando, por exemplo, aqueles que não têm nenhuma religião acreditam em si mesmos, que são capazes de conseguir certas coisas, e com base nessa crença em si, nos seus próprios potenciais, utilizam a vontade como alavanca para grandes construções. Mas é inegável que a gente vê grandes demonstrações de fé dentro dos ambientes relacionados à religião, notadamente, o que a gente dá mais foco, ao cristianismo primitivo. Movidos pela fé, homens, mulheres, crianças se entregaram ao ideal, sem medo, por exemplo, de dar a própria vida em nome daquilo que acreditavam. Então a fé diz muito mais sobre nós colocarmos os nossos pés sem necessariamente termos a noção, a consciência, a prova de que o chão está lá. A gente se joga acreditando que Deus nos ampara. Mas a fé não funciona isoladamente. Ela tem uma filha muito dileta, que é a esperança. A esperança nos dias por vindouros, a esperança na nossa própria melhoria, no nosso progresso íntimo, é isso que nos propele à frente, que muitas vezes faz com que nós possamos exercitar a lei do trabalho para o nosso aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento daqueles que mourejam conosco. Então a esperança nos dá o ânimo necessário quando as labutas do dia a dia tendem a nos desanimar. Então ela funciona muito bem com a fé. Mas ao lado da fé e da esperança, a gente tem uma outra presença extremamente especial, que é a prática do amor em ação. Então, a caridade é colocada por Paulo como a maior entre fé e esperança,
e caridade, justamente porque ela é a prova prática da fé que eu tenho, mesmo que eu não consiga racionalizar exatamente, né, os meus desejos, as minhas convicções, explicar os meus atos. Mas a caridade é o testemunho. A caridade é quando, principalmente em momentos de crise, eu me revelo. Revelo a minha fé, revelo minhas convicções morais, revelo que eu sou imortalista. Não porque eu me digo espírita e, portanto, necessariamente preciso crer na imortalidade da alma. A caridade é uma vivência. E é por isso que Emmanuel fala sobre caridade do entendimento. A gente não pode pensar na caridade moral apenas teorizada. É necessário que, para que a gente possa praticar a caridade do entendimento, a gente se coloque às experiências. E nessa experiência, nós somos convidados a algo que nem sempre estamos habituados, que é a abnegação. Entender mesmo sem ser entendido, como na oração de São Francisco. Compreender antes de ser compreendido. Amar mais que ser amado. Então, para que a gente se coloque nesse movimento, eu particularmente só penso em uma saída, que é da gente se ater à fé e à esperança, sabendo que os investimentos que a gente faz nem sempre vamos recolher imediatamente, como o próprio semeador modelo. O Cristo vem e espalha as suas sementes de vida e esperança, que boa parte delas não deram frutos à época. Haviam aqueles, inclusive, que já tinham condição de dar frutos, mas que só apresentavam folhas, né, como a parábola da figueira que secou. Mas os frutos reais, aqueles frutos mais legítimos, eles só foram dados mais tarde. Então a caridade do entendimento também pressupõe essa paciência com os processos, nossos e de outrem. E aí, trazendo para o nosso dia a dia, a gente pode observar, por exemplo, que a própria enfermagem, enquanto cuidado com as pessoas, né, com aqueles que estão adoentados e enfermos, antes dela se tornar essa profissão oficial, era comum se executar o cuidado de enfermagem leigo, fundamentado nos conceitos religiosos de caridade, amor ao próximo, doação, humildade, baseado nesses preceitos de valorização do ambiente adequado para o cuidado e a autoridade sobre o cuidado a ser prestado, né? E esse cuidado com os enfermos foi uma das muitas formas de caridade que por muito tempo, por exemplo, a Casa do Caminho, a primeira comuna cristã, né, a igreja cristã primitiva, protagonizou, e que se conjuga com a história da enfermagem, né? Então, a história do cristianismo primitivo é como se tivesse antecipado esse cuidado. E esses ensinamentos de amor e fraternidade transformaram, desde aquela época, não apenas a sociedade, mas também o desenvolvimento de uma série de profissões. Eu acredito que vocês não desconheçam que a própria psicoterapia começou no sacerdócio. Essa é, inclusive, um dos argumentos que Joana de Ângeles usa para os seus opositores. Certa vez, Divaldo perguntou: Joana, as pessoas estão me perguntando como é que uma freira fala sobre psicologia espírita e cá entre nós com tanta propriedade. Eles não aceitam, porque você nunca foi psicóloga, né? Ou nunca passou por essas cátedras. E nos diálogos, né, de Joana com Divaldo, ele conta, ela vai dizer: meu filho, lembre para essas pessoas que a psicoterapia, antes de ser esse ofício formal, ela foi exercida por muito tempo na figura dos sacerdócios bem cumpridos, os sacerdócios feitos de coração. Então, a prática da escuta envolvendo amor e fraternidade. Lógico que sem as condutas que a gente tem hoje, né? Todas as teorias, os manejos que se tem hoje. Mas a essência, né, já existia desde antes.
Então é interessante a gente abordar tudo isso, porque a caridade do entendimento ela não está apenas no lar, embora, sobretudo aí, deva se fazer presente, seja uma oportunidade ímpar. Ela também está nas profissões, ela também está na vida diária, quando a gente fala com a atendente do call center, quando a gente pede um remédio na farmácia, quando a gente enfrenta a fila e está com dor de cabeça, com sede, a máscara caindo, né? É aí que a gente prova a caridade no entendimento. Então, todas essas áreas, por influência principalmente do cristianismo primitivo, acabaram exercendo, né, de certo modo, tocadas por esses ensinamentos que advieram do conceito de altruísmo, trazido pelos primeiros cristãos. O termo altruísmo vem de alter, outro, ou seja, pensar não apenas no próprio umbigo, mas também interessar-se pelos demais. E a gente já sabe que esta é uma das tônicas, né, da caridade. A caridade que tem diversas expressões. A caridade é o amor a Deus em ação em relação ao outro, propiciando para aqueles que a praticamos o fortalecimento do nosso caráter e da nossa reforma moral. Então, depois de fazer essa citação a Paulo, Emmanuel começa no seu texto dizendo assim: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Olha a analogia que Emmanuel vai usar. A caridade, espiritualmente, é-nos tão necessária quanto o ar é para o corpo. E a gente não tem dúvidas do quanto o ar é importante para manter a sustentação física. Então, sob o ponto de vista espiritual, quais seriam as nossas necessidades? O que sustenta o espírito imortal que nós somos? Quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, na questão 27, que Kardec pergunta sobre os elementos gerais do universo, né? Aquela famosa questão, os espíritos dizem espírito, matéria, Deus acima de tudo, criador de todas as coisas, e adicionado a esses três, o elemento, o fluido universal, né? Esse elemento que através do qual o espírito age na matéria, que é papel de intermediário entre o espírito e a matéria. E na obra Gênese, no capítulo em que Kardec fala sobre Gênese espiritual, capítulo 11, ele vai dizer que as propriedades do espírito, né, são sui generis, provando que a sua origem, a sua constituição é de fato completamente diferente da constituição material, né? Que a inteligência e o pensamento são uns de seus atributos que não podem ser atributos da matéria e que depois de individualizado, aquele princípio espiritual torna-se o espírito enquanto individualidade, que somos nós. Então, por que eu estou falando dessas coisas? Para que a gente possa provar o que Emmanuel está dizendo pela codificação kardeciana. Emmanuel está dizendo que o espírito imortal temos necessidades que são necessidades que vão além do corpo, do envoltório orgânico que nos abriga. Precisamos cuidar de ambos, do corpo e do espírito, mas o espírito também precisa ser alimentado. Mas ele vai ser alimentado como? Né? Com bolo de milho, né? Com amendoim, licor, aproveitando o período de São João? Não. Com a prática da caridade, com a oração fortalecendo moralmente o espírito para os embates necessários na reencarnação, para que ele não desanime, para que ele não esmoreça e persevere até o fim. Então é importante a gente refletir sobre isso, porque caridade passa a ser alimento. Então a caridade não é apenas, ai, como Patrícia é bonzinha, que se condói das dores do outro, que tem piedade, que ajuda, né? Patrícia está se nutrindo, Patrícia está se fortalecendo, ela está cuidando do seu espírito, ou melhor, cuidando de si enquanto espírito.
Então, o espírito não se nutre, logicamente, das mesmas fontes da matéria, mas sim daquilo que é invisível aos olhos, daquilo que a gente conquista, daquilo que a gente consegue dar. Como diz Urocardo, né? Só é nosso aquilo que a gente consegue dar. O espírito se nutre de amor, porque nós fomos moldados pelo amor. Fomos moldados à imagem e semelhança divina, e em todas as nossas fibras espirituais, se é que eu posso utilizar essa expressão, elas vibram em uníssono com o amor divino. Então, todas as vezes que nós praticamos a caridade, é como se nós nos lembrássemos da nossa essência e da nossa origem. É análogo ao fato da gente fazer aquela viagem de regresso aos locais da nossa infância. Já passaram por essa impressão? Quando a gente faz aquela viagem às nossas origens da infância, tudo faz sentido. A gente percorre as trilhas por onde um dia a gente andou, revisita as pessoas que nos carregaram no colo, que fizeram parte da nossa infância, e começam a serem evocadas certas lembranças que nos trazem essa sensação de que ali é o nosso lugar. Algo análogo nós sentimos com a prática da caridade, sobretudo a caridade do entendimento. É como se nós estivéssemos no nosso lugar, fazendo a coisa certa. Essa sensação. Daí a alegria profunda, íntima, que nós sentimos nessa prática. Porque que é a caridade, senão esse amor em ação? E Emmanuel mais para frente vai dizer: lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não esqueças a compreensão que nós devemos a todas as criaturas. Olha o que Emmanuel está dizendo. Não é Patrícia. Interdependência. Então, esse discurso de autossuficiência, eu me basto, eu posso viver sozinha e não preciso de ninguém, cansei de conviver com pessoas, agora vou cuidar isoladamente das minhas plantas, não quero mais saber de ser humano, porque o ser humano é falso, o ser humano engana, o ser humano manipula e minhas plantas não. Só para citar um exemplo, né? Veja só, esse discurso é falso, porque o próprio Criador instituiu-nos juntos, tendo uma experiência ora terrestre, para que nós possamos conviver, diferentes, particulares, cheios de rusgas, de desentendimentos, para que, pela caridade, nós possamos tentar aparar um pouco mais essas arestas, né? Aí alguém poderia dizer, meu Deus, mas isso vai dar confusão. Dá, tanto que a gente observa os demasiados conflitos presentes nos relacionamentos. Mas eles também estão postos para que a gente possa colocar à prática os nossos recursos internos com o objetivo de melhorar essa situação. Então, a obra é de esforço mesmo. A caridade do entendimento, ela não está posta, ela está proposta para que a gente possa desenvolver. É interessante que o próprio apóstolo Paulo disse na sua epístola aos Romanos: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, ele achava que devia aos gregos, porque à sua época, expoentes da sabedoria e intelectualidade, foi com eles que ele aprendeu desde muito jovem sobre a cultura do mundo. Não sei se todos sabem, mas Saulo de Tarso, natural de Tarso, desde muito jovem adolescente, o pai custeou a sua estada na cidade de Jerusalém, a fim de que ele aprendesse e se preparasse para se tornar um rabino, então aprendesse sobre a lei de Moisés e também a cultura grega. Então, ele se dizia devedor a gregos por isso, porque ele bebeu na fonte dos sábios. E ele se dizia também devedor aos bárbaros, porque, olha a consciência, uma vez instruído, ele achava que devia compartilhar e repassar o seu saber com aqueles que ou são despreparados emocionalmente
ou intelectualmente, ou não conseguem ainda entender a sublimidade da beleza e da virtude. Porque quando a gente compara um sábio com um bárbaro, o bárbaro lembra pra gente o quê? É, um certo instinto primitivista, uma coisa meio animalesca, nada, tudo contrário à sutileza, à beleza, né? Aquilo que há de mais sublime. Então, ele se sentia devedor dos dois, devedor de um dos gregos por conta da gratidão e devedor dos bárbaros por conta da caridade de entendê-los, né? E aí ele fala também, devia aos sábios, por ter sido instruído e versado nas leis e nos profetas, por exemplo, e devia também aos ignorantes, pelo acréscimo de responsabilidade, de elucidá-los e de ter mais paciência com eles, como um dia alguém teve paciência consigo. Então veja como o apóstolo Paulo nos ensina. É verdade que nem sempre a gente vai ter essa paciência de Jó. Mas o convite é esse, que a gente se lembre que assim como alguém ignorante eventualmente pode nos interpelar, ignorante no sentido daquele que ignora alguma coisa que porventura a gente sabe, que não haja vanglória ou vaidade da nossa parte de ficar enfadado com aquelas interpelações. Porque aquela pessoa quer aprender como nós um dia tivemos sede de saber, ou ainda continuamos com essa sede de saber em outros itens que ignoramos. Porque uma coisa é verdade, ninguém sabe tudo. Então, todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Então, a caridade do entendimento também está aí. Consegue perceber a interdependência? Mesmo que eu decida, a partir de hoje, eu vou aprender tudo sobre a sabedoria do mundo sozinha. Até que eu posso. Eu me tranco aqui no quarto, encho esse quarto de livros, né, os livros clássicos, e vou sair bastante sabida. Mas será que eu aprendi sozinha? Quem escreveu os livros que eu li, né? Isso foi repassado por quem? Então, as minhas ideias são amparadas nos ombros de gigantes. Então, eu devo a alguém. Consegue perceber? A gente já sabia disso porque o espiritismo mata a solidão. Então, a gente sabe que a gente não está sozinho no mundo, mesmo agora, né? Nós estamos aqui compartilhando essas ideias e essas reflexões com a nossa nuvem de testemunhas. Então, a lei de cooperação, ela foi instituída por Deus. Emmanuel coloca isso no prefácio da obra Paulo Estevão, né? Ele diz: a contribuição de Estevão e de outras personalidades dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Mesmo Cristo, que poderia muito bem desempenhar o seu papel isoladamente, sozinho, reinando absoluto, convoca a colaboração de 12 humildes servos que, após a sua morte e crucificação, se transformaram nos apóstolos, exemplos vivos da vivência do cristianismo primitivo. Então, isso denota a importância da cooperação e da interdependência que há. E aí Emmanuel fala mais para frente sobre a compreensão. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Ou seja, essa compreensão nos traz o exercício da paciência. Paciência é preservativo à saúde mental. O controle emocional é a condição de harmonia interior e a prescrição para a obtenção da nossa paz própria. Então, se nós também desejamos que os nossos sonhos sejam realizados, né, que a ajuda do céu chegue para nós, é importante que nós também nos tornemos instrumentos, passaportes para a realização dos sonhos dos outros,
na medida das nossas possibilidades, né? Ele diz ainda: à frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição dos teus pontos de vista, para que se orientem na estrada que lhes é própria. Quantas vezes nós nos equivocamos nesse ponto, como pais e mães na orientação dos nossos filhos. Não é uma apologia a criar os filhos sem disciplina, sem limites ou sem roteiro. Muito pelo contrário. Seria uma grande negligência, omissão e irresponsabilidade se nós não tivéssemos essa orientação para com os nossos filhos. Mas quantas vezes nós anulamos o discurso por achar que aquele ser, ainda a informação, ainda nas vestes de uma criança, dentro dos nossos potenciais, né, elucubrativos, as nossas linhas de raciocínio muito avançadas, não tem condição de nos acompanhar e, portanto, é a gente que sabe o que é melhor para eles e ponto final. Analogamente, nós fazemos com os nossos compatriotas. Quantas discussões infrutíferas, debates estéreis são iniciados nas redes sociais porque eu não quero ouvir o que o outro tem a dizer, estou de posse das minhas verdades e simplesmente quero impô-las ao outro. Porque eu estudei, porque eu já passei por isso, eu já tive essa experiência, porque já tenho cabelos brancos, por uma série de motivos aqui que a gente elenca no auge da nossa presunção. Então, é importante a gente perceber, né, nesse ínterim, a gente acaba trazendo, quando a gente fala disso, a discussão sobre o que é a verdade, aquele que detinha a verdade e que era o melhor professor dos universos para explicá-la, optou por silenciar para não violentar a ignorância de Pilatos. Que é a verdade? Jesus silencia. Omissão, negligência? De modo algum. Cuidado, compreensão e entendimento. Que aquele não seria o melhor recurso naquele momento. Então, muitas vezes, nós estamos vendo, pela experiência, que a estrada que o outro está trilhando não vai levar a um bom desfecho. Pelo menos pela nossa, pelas estatísticas, pelo que a gente já viveu, pelo que a gente sente, pelo que a gente acha, né? A gente está vendo ali que vai dar ruim, como dizem os jovens, né, no popular. Mas o que seria de nós sem o processo de experimentar nessa linha de amadurecimento psicológico? Se não fosse o poder da experiência, como nós progrediríamos moralmente? E além disso, quem pode garantir que nós estamos vendo todas as possibilidades e que somos detentores da verdade e que aquele caminho de fato não trará alguma serventia para o outro? Então essa reflexão de Emmanuel é muito importante porque ela nos faz pensar que nós não devemos frustrar a tarefa dos outros porque a suponhamos inadequada. Porque toda tarefa sempre promove aquele que o executa quando ela for nobremente cumprida. Não tem trabalho melhor do que o outro. Ainda referenciando o prefácio da obra Paulo Estevão, Emmanuel vai dizer: todos os homens menos rudes têm uma missão a cumprir. Pequeno ou grande, pouco importa. Então, a gente não pode, a pretexto de orientar, de encaminhar, de dar bons conselhos, frustrar a missão dos outros. A gente está atrapalhando a criação, porque o Pai nos cria com esse livre-arbítrio relativo justamente para que a gente faça as nossas escolhas e tenha as nossas experiências. Se Deus concedeu àquela criatura esse livre-arbítrio, por que a gente vai violentá-lo? Ou minar a esperança de alguém porque o nosso conceito de felicidade é um e o conceito de felicidade que o outro construiu, sendo que o conceito de felicidade é absolutamente subjetivo e individual, é diferente do meu. Aí eu pressuponho, não, você não vai ser feliz seguindo esse caminho não, porque felicidade para mim é outra coisa. Isso é diferente
da gente antever riscos, né? Fazer ponderações, como disse, né? Não é uma apologia à omissão, principalmente se a pessoa é cara ao nosso coração, a gente vai se sentir meio nessa obrigação. Mas também ter cuidado. Aqui que entra o entendimento. Se colocar um pouco nas vestes do outro, né? Imaginar que muitas vezes ele está numa faixa etária pela qual nós já passamos. E recordar esses tempos é também relembrar que se a gente estivesse nas condições dele, às vezes a gente faria a mesma coisa de novo, mesmo estando com mais uns anos no nosso currículo, né? Emmanuel também vai dizer: o Criador não dá cópias, e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Emmanuel tem ao mesmo tempo, numa linguagem concisa, né, precisa, ele também tem uma linguagem poética. Ele faz analogias impressionantes, né? Ou seja, o Criador nos cria com singularidade. E cada coração tem uma vocação, tem um caminho para onde, né, esse sentimento aponta. Vocês podem estranhar, não sei se é da época de vocês não, né? Mas eu fui criada com os meus avós e meu avô certa vez ouviu uma música, né, que ficou gravada de Milionários é Rico, que se chama Estrada da Vida, né? E nessa música eles falam sobre isso. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Olha que poesia, né? Ou seja, se eu passar a minha vida pelas especulações e pelo que os outros acham, ouvindo as opiniões alheias, eu vou perder a minha experiência. Porque os outros, por mais que me amem, por mais que me queiram bem, por mais que sejam excelentes orientadores, não estão na minha pele. Eles não têm os meus complexos psicológicos, eles não estão vivenciando os meus conflitos, eles não dispõem dos meus potenciais. Não sabem o que eu sou. Quem sabe, ou deveria saber, né? Ou tem a proposta de se descobrir, sou eu. Então, sou eu que devo colocar limites, saber onde eu posso chegar, o que eu quero construir, o que eu faço por merecer. Porque senão o tempo passa, a vida se extingue, digo, essa existência, porque essa personalidade teve uma certidão de nascimento e terá uma de óbito. E a gente não sabe quanto tempo isso dará, né, isso durará. Quanto tempo nos resta? E aí? O que a gente terá feito da nossa vida? Então, caridade do entendimento também está nesse ponto de eu tentar entender que a vida do outro é dele. Por mais que a pretexto do amor eu coloque com muito afã esse desejo de fazer pelo outro o que eu acho melhor, né? Emmanuel também vai dizer: só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente dele integrar-nos-emos na sintonia excelsa da vida. Então, mais uma vez, a apologia ao amor. Tem, na nossa sociedade atual, muitas coisas que estão chamando de amor que é meio diferente daquilo que Emmanuel está querendo ponderar aqui, né? Às vezes chama-se dependência emocional de amor, ciúmes exacerbado e insegurança de amor, desejo de aniquilamento do outro de amor, e tem até quem diga, né, que superproteção e controle, exercício de poder e dominação sobre o outro, é amor. Então, o nosso amor precisa estar bem definido. E o nosso amor é definido pela prática de Jesus, né? A gente pode aqui buscar vários apontamentos teóricos sobre o amor. Dentre eles, o próprio hino à caridade, pelo apóstolo Paulo.
que sintetiza de forma bela e perfeita, né, as profundezas do amor, né? O amor tudo consente, né? Tudo espera. O amor não quer os seus interesses em primeiro lugar, né? E de nada valeria até dar a própria vida em holocausto, ter o corpo queimado vivo sem o amor. Ou seja, o amor basta. E o amor é necessário acima de todas as coisas. Então, esse amor, bem se vê que não é um amor vulgar. Um amor que é paciente e não busca os seus próprios interesses, é um amor diferente da média de amores que a gente vê por aí. É um amor que se conquista, que se treina, que se experimenta, sobretudo pela compreensão. Porque quando a gente pensa nesse amor sublime, nesse amor imbatível que Jesus tem por todas as criaturas, às vezes a gente fica meio aparvalhado. Ainda não consigo viver isso, né, na sua mais pura excelência. E é natural, guardado o abismo que nos separa do Cristo. Mas há algumas tintas, né, ou traços deste amor que são perfeitamente possíveis da gente viver, como o respeito. É uma das bases do amor. Por isso que eu fiz essa denúncia em relação ao poder ou desejo de controle sobre o outro. É a contramão do amor, porque eu não estou respeitando a liberdade individual do outro, né? A compreensão. Compreensão é um exercício em que não vem de uma forma automática, sei o que o outro sente, sei o que o outro passa, mas eu me esforço para entender, né? Muitas vezes o entendimento ultrapassa aquilo que a gente sente, né? Ou aquilo que a gente já sabe sobre alguém. Então, amor, de fato, é prática. E é uma prática que irá pressupor quedas. A gente vai tentar amar e será magoado. E vai tender a se evadir das próximas tentativas. Depois de um tempo, a gente se coloca um pouco no risco de novo, né? Se abre de novo para tentar uma nova experiência. E é assim que a gente vai caminhando, né? Por isso que Emmanuel vai dizer: guarda em todas as fases do caminho a caridade, que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Ou seja, olhar para os outros sem aquele desejo que é muitas vezes muito forte em nós de modificar o outro. Muitas vezes a gente se pega, inclusive nas nossas preces, né? Pedindo que Deus, de algum modo, dê um jeitinho para poder arrumar o outro um pouquinho mais, para ele ficar assim mais bonitinho, para que eu consiga amá-lo. Quando na verdade nós deveríamos rogar para que o nosso entendimento ultrapasse esses limites que nós impomos como condições para amar o outro, para que a gente possa entendê-los, aqueles com quem nós convivemos, e amá-los tal qual eles se apresentam. Mas isso também é um exercício que vai demandar muito de nós, né? Às vezes a gente esquece que, fazendo, por exemplo, uma analogia com o lavrador na sua terra, todas as fases de preparo da terra são indispensáveis para o resultado final, que é a produção e a colheita. Então não tem tarefa mais importante. Todas têm a sua função. E às vezes, a função em que nós estamos situados emocionalmente, né, em um determinado momento da nossa vida espiritual, é uma. E a daqueles que ombreiam conosco é outra. E por essa diferença, na comparação, a gente fica tentando colocar valor naquilo que é mais valioso ou menos valioso. E isso muitas vezes, ao invés de nos aproximar das pessoas, nos afasta. Então, pensar sobre isso também é ter paciência para com os nossos processos, para que a gente tenha paciência com os processos dos outros. Porque a gente não deve queimar etapas, né? Ou buscar essa falsa autossuficiência, como a gente já falou. E Emmanuel também vai dizer: não te esqueças de que ninguém
é ignorante porque o deseje. E estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Comparativamente, né, a gente poderia pensar nos nossos benfeitores espirituais, que têm tanta paciência com os nossos processos e que nos veem ignorantes, porque ainda somos, mas sabem que a gente não se conserva nessa posição porque a gente quer. Muitas vezes a gente se esforça e se esforça muito, mas ainda não conseguiu vencer velhos padrões. Eles nos abandonam? Eles sempre buscam nos entender. Eles não fazem o nosso trabalho para nós, porque eles seriam bastante irresponsáveis se assim procedessem. Não nos amariam. Eles percebem a necessidade que a gente tem de levar à frente os nossos desafios. Sabe que nós estamos com muitos encargos a cumprir e nos dão força para que a gente siga adiante. Mas são dotados de uma paciência que, se não é infinita, é muito larga. E respeitam a nossa liberdade de experimentar o que a gente quiser. E sempre estarão ao nosso lado se nós precisarmos e rogarmos por essa ajuda. Não para que a gente faça efetivamente o trabalho, mas a ajuda para se manter perseverantes, para exercitar aquilo que a gente ainda não consegue pôr em prática. Então é justamente por causa dessas mãos dadas, numa linguagem simbólica, que a humanidade caminha. Então, guardadas as devidas proporções, nós também precisamos entender que estamos, de algum modo, à frente de alguns, porque na escala, né, evolutiva, nós sempre temos superiores a nós e inferiores, né? E isso não é nenhuma modéstia, nem arrogância de constatar. É por causa do processo evolutivo mesmo. Então, que a gente consiga entender que este é o movimento da vida e permanecer felizes por estarmos nessa condição de experimentar a compreensão, né? Essa compreensão tão esquecida por nós, mas tão importante. Tem uma obra de Joana de Ângeles que ela fala sobre isso, Garimpo de Amor. No capítulo 14, ela fala sobre amor e compreensão. Então ela diz, por exemplo, quando se ama realmente, a compreensão das dificuldades e das falhas do outro se apresenta como natural, destituída de ambição retributiva. Ou seja, se eu consigo verdadeiramente amar, primeiro, eu percebo num ato de humildade que assim como o outro comete equívocos, eu também cometo, ou já cometi num passado, né, recente. Então eu percebo isso com naturalidade e sei que se nessa condição, se eu posso dar mais, eu devo dar, sem buscar reciprocidade. Mas não é isso que a nossa sociedade nos aponta. Ela fala: ao menor sinal de desinteresse, fuja. Aquelas frases de efeito em sites de motivação, né? Principalmente no trato com relacionamentos, né? Não aceite migalhas de atenção. Se você merece uma vida de princesa, ser tratada como rainha, de certo ponto é verdade que somos nós que estabelecemos os limites e nós não devemos admitir desrespeito, agressão de qualquer modo, abusos. Mas será que as relações elas realmente funcionam ou deveriam funcionar com absoluta reciprocidade? Qual é a reciprocidade que uma criança de 2 anos tem condição de dar aos seus pais desvelados? Que quando ele está com aquelas febres muito comuns, né? De virose, de garganta, de outras coisas, os pais passam a noite em claro ao lado do leito da criança,
dando remédio, administrando medicamento, fazendo compressa, na minha época era compressa, né? Passando Vick no peito, e todos aqueles cuidados, né? Um desespero, mantendo prontidão na emergência, naquele vai e volta, para assegurar que o filho vai ficar bem. Será que esse filho consegue fazer a mesma coisa quando os seus pais estão acamados? Esse filho consegue ficar em vigília, né, no pé da cama do pai ou da mãe, administrando medicamentos e fazendo compressas? Ele não tem nem idade, o psiquismo não está nem desenvolvido, muitas vezes, né, a tal ponto ainda para que ele possa dar. Então, eu particularmente acredito que as relações não devem ser pautadas nessa linha de reciprocidade e de ambição retributiva, que seria de nós. Qual a reciprocidade que nós podemos dar aos nossos mentores espirituais? A São Francisco de Assis. O que a gente pode fazer por ele? Entende? Então, o amor é algo muito maior. E entender tudo isso é nos colocar nesse movimento de exercício incessante para que o nosso amor se purifique, se torne cada vez mais próximo daquele amor exercido pelo Cristo. E aí Joana também vai falar, este amor que também compreende, né, não exige modificações que o outro ainda não pode operar, nem encontra-se em níveis de elevação espiritual que se pressupõem melhores do que os outros, né? Sem a necessidade de gestos grandiosos, vai se manifestar nos pequenos acontecimentos, nas tragédias, quando aparece gentil, solícito, em todos os momentos como uma forma de gratidão pela vida e por suas manifestações. Então, meus amigos, nós aqui estamos diante de uma grande proposta. A proposta de cuidar de nós mesmos antes de cuidar do outro, de se proteger através da prática desse amor e da paciência, de refletir que nenhum de nós é tão puro que não possa se conspurcar, então a gente precisa saber como ajudar, mas que a gente se abra para as oportunidades da escuta isenta. Sabe aquela escuta que não se preocupa com o que vai falar depois que o outro terminar de dizer? É aquela escuta meio que ausente de si para estar mais presente no coração do outro. Apequenar-se não é se apagar do ponto de vista da constituição subjetiva, né? Mas é esquecer um pouco das próprias necessidades para ir de encontro às necessidades do outro. Então, já para terminar os meus comentários, eu separei aqui para o final um poema do livro Parnaso de Além-Túmulo, de Cruz e Souza, sobre caridade, para que a gente possa se inspirar, né, nesse exercício tão laborioso, difícil, que vai durar a nossa encarnação inteira e, quiçá, as que advirão. Né? Caridade é a mão terna compassiva, que ampara os bons e os maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva, da paz que acaricia e que abençoa. Voz da eterna verdade que ressoa, por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave, que abre as portas dos céus, claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino, em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Então, meus amigos, muito obrigada a todos e agora vamos às questões, né? O Wilson tá sem som. Acho que com fone estava funcionando bem.
Agora sim, tranquilo. Tá, vamos lá. Ah, Patrícia, amar tal qual se apresenta não é possível. Pode trazer muito risco físico, emocional e espiritual. Estou falando amplamente, seja família, amigos ou outros. Está difícil. Eu compactuo plenamente disso aí, viu, Denise? Porque não tá fácil para ninguém. E eu entendo isso e me coloco na mesma condição de todos, né? Porque tenho muitos desafios ainda a vencer. E isso de que assim, quando a gente começa a estudar espiritismo e a gente se exige demais, a gente também transfere muito dessa exigência para os outros. E quando a gente se pega, né, nessas verificações de que, porque assim, o nosso olhar para o outro geralmente tem lentes de aumento, né? A gente consegue ver com mais acurácia. Jesus já dizia isso, né? Vedes o agueiro no olho do vosso irmão e não a trave que está no vosso. Mas eu também entendo o que você fala, porque a gente não pode deixar de falar disso. Relacionamentos abusivos, abusivos psicologicamente, sexualmente, fisicamente. E se a gente falasse de uma forma generalizada, amar o outro tal qual se apresenta, significa que eu posso me relacionar com qualquer tipo de pessoa, inclusive aquelas que vão me agredir. Mas não é bem esse o sentido do amar o outro tal qual ele se apresente. Veja que nas pressuposições que a gente colocou do amor, tem o amor a si mesmo em primeiro lugar, e esse amor a si mesmo significa respeitar as minhas necessidades, os meus limites e aquilo que eu admito para mim ou não. Eu gosto sempre de definir o amor próprio como a eleição do que é o melhor para o meu progresso, do ponto de vista espiritual. Isso pode significar, por exemplo, me relacionar com alguém que seja ignorante, mas ao lado do qual eu não me desrespeite, não me anule e possa desenvolver a paciência. Lembremos, por exemplo, do caso de Joana de Cusa, em que o Cristo encorajou que ela se mantivesse no matrimônio. Mas cada caso é um caso e a gente precisa sempre levar em conta as resistências individuais, né? A caridade que praticamos reverte para nós, em aprendizado que adquirimos com o ato em si, mas também com a experiência que observamos daqueles que auxiliamos. Tudo nos traz ensino e compreensão, né? Perfeito, Cláudio. É, é incrível como a gente se percebe no ato de caridade. Às vezes a gente vai com a intenção de ajudar e sai com uma lição preciosa. Quantas vezes, né, em tarefas assim, por exemplo, de contato com moradores em situação de rua, né, ou órfãos, a gente aprende tanto com aquelas pessoas simples, a viver com menos necessidades, a ter gratidão para agradecer o prato de comida. Fazendo um autoconfesso, eu particularmente mudei muito da minha visão de vida, das minhas práticas por isso. Agradecer pelo pão de cada dia. Coisas tão óbvias, mas que a gente percebe que são tão fundamentais e que pelo fato da gente ter, muitas vezes a gente não leva em conta, né? Então, perfeito. Sim. Seria bom aprender com os erros dos outros, mas tem gente que insiste em aprender com os seus. É, é porque assim, o poder da experiência, ele é inestimável. A gente sabe que a gente precisa, né, se colocar à prova para poder vivenciar. Seria bom se a gente viesse com a cartilha, na verdade a gente até vem, né, na nossa consciência com uma cartilha desse aguilhão do certo e do errado. Mas por vezes a gente insiste, porque
são também os padrões que a gente precisa vencer, né? Tem coisas que a gente não precisa experimentar para ver que não vai dar certo, mas às vezes a gente teima. Mas faz parte também do nosso processo, né? O importante é que a gente faça uso das experiências para crescer com elas, a fim de que a gente não fique nesse loop infinito, repetindo sempre as mesmas experiências sem aprender nada disso, né?